Olá, Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no nosso Mix de Notícias. E aqui tem um destaque importante, o vestibular da FATEC abre inscrições para 100 vagas na nossa cidade. Este é apenas um dos destaques de hoje. Na hora do papo, a gente conversa com a artista plástica Margarida Fournier, no Dia Mundial da Arte. E ainda tem o quadro Lei na Prática. Vamos falar sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras em creches. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 14 de abril de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV, começando mais uma semana e você juntinho aqui na nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que assiste a gente pelo canal aberto 4.2, pelo canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o nosso programa de número 91. O Dia Mundial da Arte é uma celebração internacional que foi declarada pela Associação Internacional de Arte para promover a conscientização da atividade criativa em todo o mundo. A primeira celebração foi realizada em 2012. Este é o assunto de hoje do nosso quadro Hora do Papo. A data escolhida é uma homenagem ao aniversário de Leonardo da Vinci, um dos principais nomes do Alto Renascimento e um dos artistas mais completos de todos os tempos. Considerado símbolo da liberdade de expressão e também do multiculturalismo. Para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui nos nossos estúdios a artista plástica Margarida Fournier. Margarida, seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença aqui no Mix da TV. É uma honra para mim estar aqui. Obrigada. Para a gente também, Margarida, receber uma artista plástica nesse Dia Mundial da Arte para falar de um assunto importante, né? Sim. Qual que é a importância da arte para a nossa sociedade? Ela é de extrema importância em vários aspectos, né? Tanto culturalmente falando, né, que a gente temos, né, a obrigação de enaltecer os nomes dos grandes artistas nossos do passado, aprender com eles, zelar pela memória e incentivar a nova geração, né? As pessoas que estão entrando no mundo da arte agora, que eles possam ter possibilidades de expor, de mostrarem seus trabalhos, que tenham essas oportunidades. Assim, vamos dizer que isso tem que ser amplamente difundido, porque temos artistas com deficiências que muitas vezes não são compreendidos e são deixados de lado. Outros são marginalizados, como a gente vê na questão da arte urbana, do grafite. Temos conquistas relevantes, inclusive, esse ano a gente montou um salão especialmente voltado para a arte do grafite e foi um sucesso absoluto. Até então não tinha tido aqui em Taubaté algo igual. Margarida, se a gente pega ao longo da história, a gente vê como a arte ela influencia o dia a dia das sociedades e principalmente a nossa cultura, né? E quais são os artistas que você se inspira ou pessoas que te motivaram de alguma forma e modificaram a sua realidade? Olha, todos os artistas me inspiram muito. Mas aqui eu posso dizer que o mestre Justino é um dos que mais me inspira. Assim, embora a minha arte seja muito diferente da arte dele, né, somos muralistas também, mas assim, eu acho que a atitude dele como artista, a inteligência dele, ele era detentor do notório saber, ele agiu com muita inteligência em algum momento que ele foi desvalorizado como artista, né? E a gente sabe que realmente os artistas não têm assim, o devido valor, né? O qual tínhamos antigamente, né? Que andavam sempre os artistas ao lado dos reis, né? Representando ali, fazendo a representação da realeza e tudo mais. A gente vê que teve essa desvalorização do artista no Brasil, né? E o mestre Justino, ele é um exemplo nesse sentido que ele gritou com sua arte sem precisar dizer uma só palavra. Então, para mim, uma grande inspiração que eu levo para a vida é o mestre Justino.
Vou aproveitar a sua presença, né? Você está falando da classe artística. Você pode falar para o nosso telespectador quais são os profissionais que compõem essa classe? Porque muitas vezes a gente ouve o termo artista, né? Liga ao cantor, por exemplo, ou alguém que pinta quadros, né? Mas são profissionais com múltiplas tarefas e múltiplas aptidões, né? Sim. Hoje em dia, a gente não tem só aquela questão da artes plásticas, porque se compreendia que o artista plástico era só o que pintava em tela. Então, a gente conseguiu um avanço para artes visuais. Aí engloba a fotografia, aquele artista que tem aquele, né, enquadramento perfeito, aquela sensibilidade artística na hora de compor a foto. A gente pode falar também das novas modalidades, a arte digital, por exemplo, que agora ela já está entrando também. A gente está tentando preparar nosso espaço para poder receber os artistas digitais também. Então, a arte é assim, ela vai fazendo as mutações, mas o importante é que a gente não perca a essência do passado, como a gente está falando, né, da memória dos que nos antecederam, né? Eu acho muito importante essa inovação, mas desde que a gente não perca toda essa cultura, toda essa história que foi construída através dos tempos. Toda vez que a gente traz um convidado aqui, Margarida, a gente quer também incentivar os nossos telespectadores a conhecer um pouquinho mais da profissão, dos bastidores. Conta rapidamente para a gente como que é a sua formação, por quais escolas você passou ou por quais áreas você se especializou. Olha, eu sou formada, na verdade eu também era detentora do Notório Saber, sempre trabalhei com artes plásticas desde sempre. Aí eu fui me especializando, eu me formei também pela Fego Camargo, né? Fiz faculdade, licenciatura de artes visuais, pós-graduei em design de interiores, arquitetura e também pós-graduei em restauro, conservação. Fiz cerâmica, me especializei em cerâmicas também, até mesmo para aplicar para os artistas com deficiência visual, que a arte sensorial permite uma autonomia para eles, né? E eu quis aprender mais sobre isso para poder aplicar esse conteúdo também no nosso projeto. Você falou do Notório Saber, queria que você explicasse um pouquinho mais para o nosso telespectador, porque às vezes vai ter aquele artista que ele é nato, né, vamos dizer assim, e ele está lá em lugares muito afastados, grandes centros, não tem acesso à informação ou o processo formal de ensino, mas ele é um artista, né, seja com escultura, pintura, artesanato. Explica um pouquinho melhor para a gente, porque acho que você também já nasceu de forma nata, né? Que bacana falar sobre isso. O Notório Saber é quando a pessoa não precisa passar por academias, por escolas de arte, e ele pratica a sua arte com tanta propriedade que isso dá a ele vamos dizer, não saberia dizer a palavra certa. Ele tem a propriedade de falar de arte porque ele vive a arte, ele respira a arte. E ele faz aquilo com tanta eficiência, com tanta sabedoria, tanto quanto um que passou pela escola. E muitas vezes, até mais do que o que passou pelas escolas, pelas academias de arte. Porque ele vive aquilo de uma forma tão intensa, como volto a falar do mestre Justino, que inclusive ele ensinava as pessoas que eram formadas em arte, todas as técnicas, espatuladas, a sensibilidade da arte, ele detém de uma forma que ele encontra meios de produzir pela experiência mesmo, pela vivência. E isso vai dando a ele essa autonomia até de fazer estar além, né, do que um acadêmico mesmo faria com o conhecimento, às vezes, adquirido em academia. Ele não, ele vivencia isso e acaba tendo uma propriedade do que ele faz. Margarida, a gente conhece Taubaté, essa cidade vanguardista quando a gente fala de artistas, né? Mas é bom lembrar que a arte ela é viva, ela é presente, ela acontece hoje em dia. Quem são os nomes hoje, os expoentes? Você que está na área, convive dia a dia. Quem são as pessoas hoje que fazem parte dessa cena cultural artística aqui de Taubaté, que a gente precisa reconhecer, além, claro, do seu talento? Olha, são inúmeros artistas, mas eu vejo assim que tem alguns que fazem assim a arte arduamente, que fazem com tanta verdade, independente do reconhecimento, independente das condições, independente de tudo. Eu vejo o Pelé, que é o Rodrigo, né? Rodrigo Pereira, o Pelé, que é um grafiteiro.
E o Chorão também, Vinícius de Gouveia, que ele também é um grafiteiro, mas é um menino que vive e respira arte. E até bem pouco tempo atrás, ele era informal, ele só se tinha nas paredes da cidade o Chorão, mas uma arte muito assim, impactante. A gente pode falar também nesse caso de Valdir Rodrigo, Jaqueline Silva, uma menina que representa muito a arte de Taubaté, inclusive ela é professora da FEGO. A gente teve o privilégio de trabalhar junto no Centro Cultural, hoje em dia ela é professora da FEGO. Mas eu poderia falar inúmeras outras pessoas, mas esses representou assim com muita verdade. Né? Temos o Yuri Guimarães também, que é um menino sensacional. A Fernanda Rigonato é uma das meninas novas agora que está entrando com essa questão da arte digital. Importante você citar esses nomes, a gente quer trazer esses nomes vivos hoje para a atualidade, para mostrar que a arte ela é viva, que ela acontece agora. Lógico, a gente tem um passado importante que a gente nunca vai esquecer, mas mostrar que outras pessoas também podem se inspirar. Afinal de contas, ser artista no Brasil ainda é muito difícil, né? Viver do ser artista, nem sempre a gente tem incentivo e a gente é valorizado como a gente deveria. No seu caso, a arte também te ajuda como uma forma de terapia? E para quem está pensando em começar a ser artista, pode ajudar na questão da saúde mental? A arte ajuda muito, né? Tanto que criaram, a partir dessas evidências, foi criada a arte-terapia. A gente tem no nosso projeto inúmeras pessoas que chegam com problemas, com transtornos. Também temos os nossos alunos com deficiência. E isso para eles foi um divisor de águas, esse contato com a arte. Foi até mesmo na questão comportamental deles. É imprescindível a arte na vida do ser humano. É pena que nem todos tenham essa visão, né? Até hoje ainda não tenho essa visão. Em que momento, Margarida, você se entende como artista, você se vê nesse cenário cultural? Teve um gatilho, teve um ponto de virada, teve alguém que te deu um feedback? Ou foi algo assim, até mesmo de pessoas da sua família já trabalhavam com isso? Foi uma professora minha, chamava Dona Renê. Ela foi a pessoa, assim, eu sempre tive muito sucessinho, assim, na escola, com os desenhinhos. E ela me matriculou na Escola de Belas Artes. E ela acreditou muito em mim. Eu comecei a perceber que eu poderia viver de arte nesse momento. Mas foi até chegar nesse momento que eu estou hoje, foram muitos anos de luta. E tudo que eu passei lá atrás, porque não tínhamos assim, nenhum local para expor, não tínhamos oportunidades, eu tento fazer com que isso não se repita, esse erro do passado não se repita com os artistas agora. Então, é esse papel que eu faço dentro da Secretaria de Cultura com muito orgulho dos gestores também que administram ali, por entenderem essa necessidade e darem essa oportunidade para os artistas. Eu acho assim imprescindível, porque a gente quebra uma realidade que existiu até bem pouco tempo atrás, de não ter sequer uma mini sala para algum artista se projetar. Então, assim, o Dimas mesmo, Oliveira Júnior, que ele não é da área de artes plásticas, mas é um grande artista, ele também foi uma pessoa assim que viu essa necessidade, porque eu vinha clamando, então ele falou, eu vou deixar você construir essa galeria. E a gente, em homenagem ao Mestre Justino, a gente construiu na Secretaria de Cultura a Galeria Mestre Justino. E a gente tem fomentado o portfólio de centenas de artistas da cidade, ali num espaço, não é um espaço grande, mas é um espaço que a gente cuida com muito carinho, é bastante acolhedor para os artistas. Que espaço é esse que a gente está falando, só para a gente poder pontuar o nosso telespectador? A gente criou uma galeria de artes, um espaço artístico dentro do Centro Cultural, chamado Galeria de Arte Mestre Justino. Dentro do Centro Cultural Toninho Mendes. Dentro do Centro Cultural Toninho Mendes. E ali dentro a gente fomenta a arte, né, com exposições. A cada 15 dias a gente troca o artista ali, a gente faz um cronograma anual e eles vêm, pleiteiam essas datas. E a cada 15 dias é um artista diferente. Então temos uma rotatividade ali de informações. A população começa assim, a pedir informação. Qual será o próximo artista? Então eles estão aprendendo também a apreciar as obras de arte, porque a gente não tinha essa facilidade. A gente vê os museus muito bem cuidados,
fazem lá as exposições dos grandes salões, né, que a gente até acompanhou esse ano. São salões assim maravilhosos, as meninas zelam pelo espaço, que é uma coisa impressionante, algo assim maravilhoso que está acontecendo agora em Taubaté, né? E eu acho assim que, embora seja um espaço pequeno, é muito acolhedor e de muita relevância, principalmente se tratando de portfólio artístico, porque a gente recebe as publicações, os artistas têm o nome deles publicado, as exposições reveladas ali para o público, pela internet, pelo site da prefeitura, sites parceiros. Então, isso dá uma visibilidade para os nossos artistas. Então, é muito importante. Foi muito importante. Margarida, 14 de abril, Dia Mundial da Arte, né? Um dia para a gente celebrar com a sua presença aqui. Mas ainda, quais são os desafios para quem é artista, não só no cenário de Taubaté, mas no contexto brasileiro? Olha, eu acho que ainda talvez pelas dificuldades que os artistas vêm enfrentando, não só os artistas todos, né, vêm enfrentando, a arte ainda ser considerada algo de luxo. E às vezes é a vida da pessoa. É uma pessoa que ela não tem, vou falar até pelo lado artístico, ela não tem esperança de fazer as manifestações artísticas dela e ter um espaço, ter o reconhecimento. Às vezes não vem reconhecimento financeiro, a gente não está nem até falando disso. Às vezes de espaço mesmo para expor. Por exemplo, a gente oferece o nosso espaço, ele expõe, mas vamos correr atrás de outros, vamos ter mais parceiros, vamos ter mais pessoas para fomentar essa cena, para que vire um ciclo. Então, que as pessoas abram as portas para os artistas exporem. Não é nem questão de receber, né? Seria muito importante eles poderem viver da arte, mas um artista que ele não consegue expor o seu trabalho, ter o reconhecimento, pelo menos o reconhecimento do artista, é muito frustrante. Ele chega a levar a pessoa à depressão, porque imagina você com tanta criatividade, tanta vontade de produzir, mas para quê? Eu vou mostrar isso onde? Então essa foi a nossa maior luta, conseguir um espaço para o artista ir lá e colocar. E precisamos de parceiros, né? De pessoas que tenham uma visão como essa, que a arte é muito importante na vida do ser humano. Bem, Dia Mundial da Arte, quero agradecer a sua presença, os esclarecimentos, parabenizar pelo seu trabalho. Conheço pouco, mas o pouco que conheço já vi que é um grande trabalho, bem valioso, né? E valoroso. Sim. Deixo as portas da TV Câmara aqui abertas, sempre tiver uma exposição, novos artistas, quiser divulgar, usar o nosso espaço, trazer outras pessoas para falar, estamos à disposição. Parabéns pelo seu dia e também para os seus pares, eu estendo esses parabéns. Obrigada, querido. Eu que agradeço, fiquei muito lisonjeada de ter sido lembrada nesse momento muito importante, né, de comemorar o Dia Internacional das Artes, e vim aqui representando, acho que a classe artística, porque eu trago um pouco deles comigo. No meu coração estão todos aqui. Obrigada. Obrigado mais uma vez. E assim encerramos a nossa Hora do Papo. A nossa conversa foi com Margarida Fournier nesse Dia Mundial da Arte. A seguir tem o nosso mix de notícias. Termina sem acordo a audiência por dívida de Taubaté com a União. Os detalhes você confere a seguir. Não saia daí que o Mix da TV volta já já. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, dia 14 de abril de 2025, mais uma vez agradecendo a sua audiência. E você pode ampliar a sua participação entrando em contato conosco. Aqui no nosso telão estão os principais canais para você participar da programação da TV Câmara Taubaté através do nosso e-mail tvcâmarattte@gmail.com. Você manda sua crítica, sugestão, opinião e também pode mandar o seu elogio. Todos os seus comentários são muito bem-vindos aqui na programação da TV Câmara Taubaté. O nosso perfil nas redes sociais está espalhado em várias plataformas. Você pode se conectar com o Instagram e o TikTok da Câmara de Taubaté no nosso perfil @Câmara Taubaté. No youtube.com é o nosso canal de vídeos, você assiste ao vivo a nossa programação e encontra playlists completas de todos os programas da casa. É no youtube.com/TVC Taubaté.
Também em outra rede social, nós transmitimos ao vivo os nossos programas e você vai lá e curte e segue a gente no facebook.com/TVC Taubaté. Agora, se você gosta de mandar texto, áudio, um vídeo, uma sugestão de pauta de uma forma mais rápida, você pode utilizar o WhatsApp. O DDD é o 12 e o número é o 3625-9525. Portanto, você acompanhou aqui em tela cheia, para você aí com todos os canais e informações aqui no nosso telão, os principais canais para você entrar em contato com a programação da TV Câmara Taubaté. E a gente segue o nosso mix neste início de semana com as principais informações de Taubaté e da nossa região. Está no ar o nosso primeiro giro no nosso Mix de Notícias. Para atualizar você de tudo que acontece, a informação vem no nosso telão e tem destaque relacionado à educação. Vestibular da FATEC abre inscrições. São pelo menos 100 vagas em Taubaté e você vai descobrir como se inscrever. O Centro Paula Souza abriu na segunda-feira passada, dia 7 de abril, as inscrições para o vestibular da FATEC para o segundo semestre deste ano. Aqui no Vale do Paraíba e também na região de Bragança Paulista, são mais de 1.195 vagas para cursos de ensino superior. Há vagas para diversos cursos, como análise e desenvolvimento de sistemas, gestão empresarial, logísticas, entre outros. Especificamente falando aqui da nossa cidade, Taubaté, são 100 vagas e elas estão distribuídas da seguinte forma: análise e desenvolvimento de sistemas, 25 vagas à noite. Eletrônica automotiva são também 25 vagas no período noturno. Gestão de recursos humanos, 25 vagas, mais no período da manhã. E para quem pretende administrar empresas, tem gestão empresarial com 25 vagas na modalidade à distância. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal G1 Vale do Paraíba. E a gente segue agora falando de economia e renegociação. Vamos para o nosso telão? CAF termina sem acordo audiência por dívida de Taubaté com a União. Vamos aos detalhes deste destaque. Terminou sem acordo a audiência de conciliação que foi realizada na quarta-feira passada, dia 9 de abril, pela Justiça Federal, no processo relacionado à dívida da Prefeitura de Taubaté com a União, referente às parcelas não pagas pelo município do empréstimo junto ao CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Comandada pelo juiz Márcio Latino Mesquita, da 2ª Vara Federal de Taubaté, a audiência contou com a presença do prefeito Sérgio Vitor, dos secretários municipais Antônio Carlos Osório, que é o secretário de Governo e Relações Institucionais, também do Matheus Prado da Fazenda, além de procuradores municipais e federais e auditores federais. Como não houve conciliação, o processo terá o mérito analisado pela Justiça Federal. Pelo contrato do empréstimo de 60 milhões de dólares assinados em 2017 na gestão do ex-prefeito Ortiz Júnior, a amortização seria feita a partir de junho de 2022 em 12 parcelas semestrais, cada uma de 5 milhões de dólares mais juros. Até agora, apenas a primeira parcela foi paga em junho de 2022, no governo do ex-prefeito José Saldi, no valor de 5,59 milhões de dólares, que pela conversão para real feita no dia atualmente representou algo em torno de 26,3 milhões de reais. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal O Vale. Ainda nesta edição, a gente volta com outras notícias e informação aqui no nosso Mix de Notícias. E agora chegou a hora do nosso primeiro short para a gente iniciar a nossa semana aqui no Mix da TV. O Em Prosa sempre traz histórias de vida de pessoas famosas e anônimas do município. E no trecho que separamos agora para você, a repórter Tânia Vinhas conversou com o senhor Itamar, um inventor aqui da cidade, que tem uma invenção aí muito engenhosa, que é a máquina eliminadora de fumaça. E ele contou mais detalhes sobre o futuro da invenção. Vamos ver? Solta o play. Mas eu soube que o senhor tem a patente, mas o senhor queria que alguém ajudasse a tocar. Não, agora o que eu estou querendo agora, realmente agora, é arranjar uma empresa que queira tocar. Porque eu já estou com meus 85 anos. Gente,
Eu não tô... Mas não parece? Não parece? Não parece? Parece ter 100. Não, claro que não, Zé Tamar. Cabeça da gente, ó, cabeça de jovem. Já vamos combinar por aí. Cabeça de jovem, o corpo daria uns 70. Que maravilha. Eu acho que tá bem na fita. Bom, então, mas aí eu tô com isso aí, tô à procura de uma empresa que queira tocar para mim. Aqui eu quero ajudar, dou toda assistência técnica, dou tudo, porque tem coisinha aí que é complicado. Mas eu dou toda assistência técnica e quero um empresário, ou cada prefeitura quer fazer a sua, ou um empresário que pegue e faça para todas as prefeituras. Porque isso aí, gente, nós temos que acabar com os lixões e aterro sanitário. Porque o aterro sanitário, por mais bem feito que ele seja, é paliativo. Uhum. E ocupa um espaço. Ocupa muito espaço e o mau cheiro que fica. Aquele lá está poluindo o ar, o solo e a terra, e a água. Polui tudo. E parece que não. Veio para quem tem terra para baixo dos aterros sanitários. Até gado morre e beber aquela água. Polui tudo, né? Polui tudo. Então nós precisamos. Gente, eu já estou velho, como eu já falei para vocês. Mas vocês são jovens. E a futura geração, como é que fica essa gente? Como é que eles vão viver? Sim. Porque tem muita gente que pode pensar, já estou com 85 anos, vou deixar esse problema para a próxima geração. Não. O senhor não pensa assim? E eu não penso assim, não. Eu não quero que a futura geração receba só lixo aí guardado, porque nós estamos guardando lixo para a futura geração. Porque o lixo lá, quanto tempo leva para decompor? Ele fica lá guardado. Nós estamos guardando lixo para a futura geração. E é o que dizem, a gente mora em um planeta. Não existe colocar lixo para fora. Não. Ele vai sair de um ponto e ir para outro, mas o nosso planeta continua aqui. E esse aqui, ó, é para a cidade ter. Chegou no fim da semana, não ter nada de lixo, não ter churume, não ter nada. O lixo saiu, nós construímos lixo e acabamos com o lixo no mato. Mas zerou, não fica nada, não sobra nada. Esse é que eu fiz para isso. Agora eu quero que os nossos governantes vejam isso. Olha, senta e pensa um pouquinho. Gente, isso aqui é a verdade. E verifica. Aí está aqui, para quem quiser ver o protótipozinho, um protótipo pequeno, mas está aqui funcionando perfeito. O senhor acha que falta interesse por parte dos governantes, dos grandes empresários? Aí agora é que vamos ver com essa reportagem nossa aqui, vamos ver o que se mostrar para essas pessoas o que é a realidade. Porque essa é a realidade. Porque se nós não deixar... Tem muita gente que está muito ambicioso, pensando muito em dinheiro. Esse é que é uma coisa, você pode investir vamos supor, uma empresa que investe na prefeitura, ele pode investir e logo receber de volta. Não vamos ser inocentes, né, seu Tamar? Dá para fazer o bem para o meio ambiente e lucrar um pouquinho. Lucra, não tenha dúvida. Mas, então é só a pessoa pensar um pouquinho e olhar. Agora, pensar um pouquinho mais no meio ambiente, que eu acho que está muito abandonado. Eu não consigo entender porque que a gente não consegue, não enxerga isso aí. Não é, a gente está respirando o mesmo ar. Todo mundo respira o mesmo ar. Todo mundo o mesmo ar. Então, e por que será que essa gente não pensa assim? Ele quer o dinheiro para ele. Ele vai morrer, ele não vai levar nada. E o filho dele, neto, bisneto, vai ficar com essa poluição tremenda aí. Ele vai deixar essa herança para os netos, bisnetos. Não é verdade? Não, né? Mas, seu Tamar, esse que o senhor falou que é o protótipo, né? Esse é o protótipo. Ele é grande, mas ele dá para ser bem maior e dá para ser bem menor também. E vai o máximo ao mínimo. Isso aí pode ficar de 40 centímetros, 40 por 40, o espaço de 40 por 40, você faz um. Uhum. Então, como o senhor falou, uma pizzaria pode ter. Pode ter isso aí, uma pizzaria, uma padaria. Agora, de acordo com o que vai aumentando, nós vamos aumentando. Aí tem que ter o espaço. Quer dizer, você pode ver 40 por 40, é uma coisa, um espaçozinho de nada, e bonitinho, feitinho de aço inox, e qualquer catinho da pizzaria coloca nele. Exatamente, porque lixo todo mundo produz. Produz, e toda hora. Não é um pouquinho, não é toda hora e muito. Exatamente. Também, este é outra patente. Tem mais alguma outra criação aí que a gente pode ficar sabendo? Olha, tem uma aí que está em segredo ainda, que é uma coisa... Primeira mão aqui pra gente. É uma coisa... Eu quero ver se eu arranjo um empresário primeiro, uma empresa que queira tocar isso aí, para ele ficar... Eu vou desligar. E o outro é uma coisa importantíssima para o planeta também. Todo o seu trabalho de vida é pensando no meio ambiente. Pensando no meio ambiente, exatamente. Porque eu estou achando que está muito abandonado. Porque aqui você pode ver,
Olha, essas árvores tudo foi eu que plantei, aqui eu cheguei aqui não tinha nada. Agora eu queria ter apoio. Eu queria apoio, porque uma andorinha sozinha não faz isso. Você acompanha as reprises do Em Prosa na nossa programação e também pode ver no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. A seguir, temos o quadro Lei na Prática. Vamos falar sobre a instalação de câmeras em creches e escolas. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta daqui a pouco. Não sai daí. De volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, agradecendo a sua audiência nesta segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. E agora nós vamos para o nosso quadro tradicional de toda segunda-feira aqui no nosso Mix. Está no ar o nosso Lei na Prática. Bem, aqui você fica por dentro das leis municipais mais importantes para o seu cotidiano. E hoje vamos falar de uma lei que traz segurança aos alunos aqui da nossa cidade. Estamos falando da Lei Municipal 5.960, de junho de 2024, que obriga a instalação de câmeras de monitoramento, alarmes e outros dispositivos de segurança nas escolas e creches públicas municipais, além de instituições de ensino particulares de Taubaté. As câmeras devem ser instaladas na entrada, pátios de convivência comum e salas de aula. As imagens gravadas pelas câmeras devem ser armazenadas por um período mínimo de 2 meses e só podem ter acesso às gravações pessoas previamente autorizadas, desde que contenha também a presença da direção da escola. Além das câmeras, também devem ser instalados sistemas de alarme e dispositivos de segurança nos muros, ou seja, são sensores de movimento e alarmes sonoros. Fica proibida a instalação de cercas e também outros artefatos nos muros e no entorno da escola que possam colocar em risco a integridade física dos alunos. Bem, se você ficou com alguma dúvida sobre esta lei, entre em contato com a Secretaria de Educação nos telefones 3621-4544 e 3622-3115. Denúncias do descumprimento desta lei podem ser feitas na ouvidoria da Prefeitura nos telefones 0800 770 0567, vou repetir, 0800 770 0567 e também através do telefone 3622-5730. Fique conectado aqui no nosso Mix, pois na próxima segunda-feira tem outro episódio aqui do nosso quadro Lei na Prática. E quem está chegando aqui no nosso Mix é o nosso segundo short desta segunda-feira. O Desbravando Taubaté você já conhece, a nossa equipe explora os 4 cantos da cidade, mostrando a cultura, a história e a arquitetura aqui de Taubaté. E nesse trecho que separamos para você, nós fomos até o Selva Viva e conhecemos um pouco mais sobre os espaços do projeto. Vamos ver? Solta o play! Agora a gente vai conhecer os espaços que tem aqui no projeto e eu vou conversar com a Nicole Félix, que é líder de setor. Nicole, obrigado por receber a nossa equipe aqui no Selva Viva, viu? Obrigada. Quando o visitante vem até aqui, quais são os espaços que ele vai conhecer? São 2 sugestões de rota. Então, a primeira sugestão é o térreo, onde a gente já tem o ponto animal e as aves e mamíferos e já os primeiros répteis. De aves, a gente tem aves de todo o mundo, né? Tem, por exemplo, os ibis, tem o guarás, o grou, a gente tem os flamingos, que são muito procurados, as pessoas gostam bastante. De mamíferos, que chamam bastante atenção aqui, a gente tem a jaguatirica, que é o nosso forte, tem o lêmure também, os lêmures estão ameaçados, né? Então bastante gente procura. De répteis, a gente já tem lá na parte do térreo, o jacaré, tem os lagartos também, as iguanas. E aí, saindo do térreo, quais são as outras instalações que a gente pode conhecer aqui no Selva Viva? Então, aí a segunda sugestão de rota, né? Ao invés de começar pelo térreo, você pode já começar pela Árvore da Vida,
A árvore da vida são aracnídeos e invertebrados no geral. Então as pessoas vão encontrar os anfíbios, vão encontrar as aranhas, vão encontrar os escorpiões, as formigas. O formigário, inclusive, é um dos maiores aqui da América, né? Então, e aí vem aqui para o mundo animal, o mundo dos répteis. E aí aqui no mundo dos répteis são o maior arsenal de répteis, né? Então aqui a gente tem os lagartos também, tem lagartos que são venenosos, tem as cobras, as peçonhentas, não peçonhentas. Meses de férias, janeiro, dezembro, julho, tem atividade especial aqui no Selva Viva? Tem atividade especial. Já tem um tempo que a gente tem as programações especiais para férias, geralmente com áreas para piquenique, com atividades voltadas específicas para as crianças, né, de oficinas de arte. A gente tem as programações na educação ambiental. E a educação ambiental, ela acontece independente de férias ou não, né? Então, é uma atividade cobrada à parte do ingresso, onde tem aulas sobre animais específicos, né? Geralmente animais que são mais tabu, como as grandes serpentes, os grandes lagartos e alguns animais que são pets também e outros não, que acabam gerando um pouco de desinformação, de conflito. Então, a educação ambiental, ela acontece durante todo o ano, mas na época de férias, ela tem alterado como ela funciona. Então, ao invés de acontecer em horários programados, com bichos específicos, os animais são surpresa. Então, a gente vai trabalhando com vários animais para poder atrair mesmo as pessoas e conseguir trabalhar vários animais no período de férias ao mesmo tempo, né? Então a programação na educação ambiental, ela muda totalmente, além dessas áreas de piquenique, e essas outras atividades vão acontecer. Tem restrição de idade para fazer parte da educação ambiental ou todo mundo pode participar? A educação ambiental é crianças com menos de 10 anos, assim, a gente não aconselha a entrar sozinhas, né? Porque, como eu disse, são animais que são maiores, de um porte um pouco mais... acaba assustando um pouco mais, então sempre acompanhadas. Aí, a partir dos 10 anos, a gente já consegue permitir que eles entrem sozinhos, sem um maior de idade. Nicole, muito obrigado aqui pelas informações e parabéns pelo seu trabalho no Selva Viva. Eu agradeço, a equipe Selva Viva também agradece, vocês são bem-vindos. Semestre que vem teremos mais programas inéditos para você. Enquanto isso, você pode rever os episódios da temporada 2023 e 2024 no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix agora vai fazer uma rápida pausa, mas a seguir tem mais notícias. Atletas de Taubaté são convocados para representar o Brasil no Pan-Americano de Ciclismo no Uruguai. Fique conectado com a nossa programação, o Mix volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV, nesta segunda-feira, dia 14 de abril de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora você acompanha comigo que teremos amanhã aqui na nossa programação, está no ar o nosso quadro Grade da TV. A gente vai para o nosso telão porque tem a programação de terça-feira. Você já sabe, a partir das 9h30 da manhã, tem as principais notícias e informações com a Ana Laura Costa, tem a previsão do tempo, tudo que acontece no nosso trânsito, tem o programa Fiscalização Pública e entrevistas ao vivo no Boletim Câmara, 9h30 da manhã. Na parte da tarde, temos 2 destaques. Os projetos de lei são discutidos e também a ordem do dia é apresentada para os nossos telespectadores no programa Em Discussão, a partir de 1h15, porque às 2h da tarde tem sessão ordinária ao vivo, é o encontro semanal dos vereadores aqui na casa para discutir os projetos que movimentam e mudam a vida da nossa sociedade taubateana. Tá, portanto, aí na nossa tela o destaque de amanhã, terça-feira, dia 15 de abril, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E como está passando rápido, né? Já estamos chegando aí praticamente na metade do mês. E agora a gente segue com o nosso segundo giro de informações para você no nosso Mix de Notícias.
E a gente vai mais uma vez para o nosso telão acompanhar o nosso terceiro destaque, porque Taubaté apura limitação indevida em expedição mensal de multas. Vamos aos detalhes para eu explicar melhor para você o que isso significa? A Prefeitura de Taubaté instaurou uma sindicância para apurar possíveis irregularidades e eventuais responsabilidades de servidores na limitação irregular da quantidade de multas de trânsito processadas no município, o que pode ter gerado prejuízo. A sindicância, que terá um prazo de 60 dias para ser concluída, foi instaurada no dia 19 de março. No entanto, no mês passado, via Departamento de Comunicação, a Prefeitura se negou a fornecer informações detalhadas sobre o ocorrido. A reportagem que a gente está lendo aqui do Portal Vale teve que fazer um pedido com base na Lei de Acesso à Informação para obter esse acesso ao processo administrativo que levou à abertura dessa sindicância. Então, vamos aos detalhes do Portal Vale. Segundo o processo administrativo, entre novembro de 2022 e setembro de 2024, houve uma limitação indevida no número de multas de trânsito processadas pelo município. Elas foram limitadas a 6.000 penalidades por mês. O processo administrativo cita 2 servidores de carreira da Secretaria de Mobilidade Urbana, que atualmente são gestores da pasta, e também Tiago Dias, que foi secretário de Mobilidade Urbana no governo do ex-prefeito José Saldi entre janeiro de 2021 e julho de 2023. Você acompanha essas informações aqui no nosso telão e os detalhes completos você pode conferir na matéria do portal O Vale. E agora tem destaque esportivo, a gente volta para o nosso telão, porque atletas de Taubaté são convocados para representar o Brasil no Pan-Americano de Ciclismo no Uruguai. 3 representantes da equipe de ciclismo de Taubaté foram convocados pela Confederação Brasileira de Ciclismo para integrar a delegação nacional que disputará o Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada 2025, que acontece daqui a pouquinho, entre os dias 21 e 27 de abril, em Punta del Este, no Uruguai. Entre os atletas da equipe, na categoria Elite masculino, estão André Eduardo Gor e Christian Gidio, que têm se destacado nas principais competições do calendário nacional e internacional. Além deles, Cristiano dos Santos, também da equipe taubateana, foi selecionado para integrar a comissão técnica da seleção brasileira, destacando o protagonismo do município no ciclismo de alto rendimento. A presença dos representantes de Taubaté na seleção nacional evidencia a excelência do trabalho da equipe realizado nesta modalidade, que conta com o apoio da Prefeitura de Taubaté por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida e também com recursos do Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Taubaté, que é o FADAT. A convocação é resultado da dedicação, talento e comprometimento dos atletas e profissionais envolvidos e coloca a nossa cidade, mais uma vez, em evidência no cenário esportivo continental. O Campeonato Pan-Americano de Ciclismo é considerado uma das competições mais importantes das Américas, reunindo os principais nomes do esporte em disputas de elevado nível técnico. O evento também serve como classificatória para torneios como os Jogos Pan-Americanos, campeonatos mundiais e até mesmo os Jogos Olímpicos, sendo uma vitrine para o ciclismo de estrada em todo o continente. As informações que você vê aqui no nosso telão são do site da Prefeitura de Taubaté. E com essa boa notícia e desejando boa sorte aos nossos atletas do ciclismo, encerramos o nosso Mix de Notícias desta segunda-feira. Chegou a hora do nosso último short, que são os melhores recortes da nossa programação. No Conexão Popular sobre carros elétricos, Ana Laura Costa conversou sobre as emissões e a pegada de carbono. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Solta o play! Autonomia de um carro elétrico em comparação a um carro comum que a gente está acostumado? Quantos quilômetros ele anda ali com um tanque cheio com uma carga completa? Vamos dizer assim, a autonomia de um carro, aí depende de cada configuração, né? Hoje existem carros elétricos, uma configuração aí de 330 quilômetros, por exemplo, de autonomia com uma recarga total elétrica, né? Então já é uma condição que antes a gente não tinha. Então hoje já tem uma condição maior em relação a essa distância. E cada vez mais, dependendo da tecnologia, né,
que é empregado, ou dependendo da configuração do veículo, você consegue uma maior autonomia, mas nada assim muito discrepante em relação ao motor de combustão atual, né? Inclusive, no início da tecnologia de carro elétrico, você não tinha muita a questão de potência e velocidade. Hoje, isso já foi totalmente corrigido. Então, hoje, grandes marcas aí, inclusive, vamos dizer assim, caminhonetes, né, que são utilizadas mais como utilitário no dia a dia, hoje elas são elétricas. Então, a gente vê muitos carros como picape que levam cargas, né, na caçamba, etc. E são elétricas e têm a mesma autonomia, a mesma capacidade em relação à força de trabalho, né? Então, a engenharia, ela se desenvolveu junto, né? Isso que foi a grande sacada aí da parte automobilística, né? E quanto tempo leva um carro para fazer a recarga completa? Isso depende muito, novamente, da configuração, né? Então, você tem carros que você fica 24 horas, tem carros que você tem 12 horas, você precisa dar uma recarga. Isso depende, assim, do trajeto em que você vai percorrer, né? Da pavimentação. Então, tudo isso conta em relação à autonomia, vamos dizer assim, desse veículo. O senhor queria complementar? Isso, o Leandro está falando uma coisa importante, interessante, até eu toquei no bloco anterior. O hidrogênio, ele é um componente químico, né, o H2, que ele tem um alto poder calorífico maior que o diesel, maior que a gasolina. Então, com essa substituição, ou seja, com essa inovação tecnológica também dos carros elétricos movido a hidrogênio verde, você vai ter uma potência maior do motor, porque o hidrogênio ele tem um poder calorífico muito elevado. Né? Então, ele vai ser uma alternativa tecnológica até para responder essa questão, para melhorar ainda mais a eficiência do carro elétrico. Agora, já falando sobre o impacto para o meio ambiente, para fabricação de baterias, a gente precisa da extração de minerais. A extração, o quão ela é agressiva para o meio ambiente? Essa é uma questão, né, que como resolver, né? Porque o lítio, por exemplo, que é utilizado, né? Você tem aquelas saleiras ali na Bolívia, que tem o lítio, e essas jazidas, essas jazidas dessa matéria-prima no planeta são em alguns pontos, né? Elas não estão assim disponíveis eternamente. Então, esse mineral que vai dar origem às pilhas para gerar energia elétrica, para movimentar o carro elétrico, ela é um material não renovável, ou seja, ela é algo finito. Então, o que vai ter que ser feito? Vai ter que justamente desenvolver baterias que sejam altamente eficientes, que transfiram mais energia elétrica no menor tempo, né? Ou seja, concentrem mais energia e que possam ser recarregáveis para poder você evitar muito a extração dessa matéria-prima para produzir essas baterias. Então, também eu sei que tem linhas de trabalho de pesquisa e desenvolvimento para tentar ver outros metais mais baratos que o lítio, né? Porque ele também é um fator limitante um pouco nessa questão um dos impactos talvez seja esse, da matéria-prima ser não renovável. Por isso que o hidrogênio verde, olha de novo, o hidrogênio verde vem talvez também como uma alternativa. Agora, no carro elétrico, há um sistema também de regeneração ali da bateria, em que, em alguns momentos, ele se recarrega. Isso auxiliaria a ampliar a vida útil da bateria? Sim, você acabaria dando uma otimização maior para essa bateria, né? E você recarregar o máximo possível, né? Para evitar a compra de uma nova, né? Então, isso são tecnologias e desafios do processo, né? De novas alternativas para tentar melhorar essa eficiência. E qual é o tempo de vida útil de uma bateria do carro elétrico? Em quanto tempo ela precisaria ser substituída, por exemplo? Essa informação, você tem, Leandro? Desculpa? Quanto tempo leva uma bateria para o carro elétrico? Na verdade, assim, né, a fabricação da bateria hoje, né, pelas empresas fabricantes, a gente costuma dizer lifetime, né, ou seja, todo o tempo de ciclo do produto. Então, hoje o veículo ele tem outros componentes que ele vai se deteriorar antes até mesmo do que a bateria. Então, partes de suspensão, aí tem toda a parte de revisão do carro. Então, quando a gente fala o lifetime, é o tempo de ciclo total
do veículo, né? Então a gente não fala, olha, com tantos mil quilômetros rodados eu tenho que trocar a bateria. Não, isso não existe. Você vai andar com o carro ali, enfim, muito mais de 300 mil quilômetros aí, não vai ter necessidade de troca de bateria, a não ser que algo aconteça. É uma bateria totalmente blindada de lítio para aguentar, enfim, anos e anos aí de fabricação. O programa completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa Conexão Popular. E o Mix da TV fica por aqui, mas amanhã continua aqui na nossa programação. Tem a sessão ordinária, é a de número 11 da 19ª legislatura, a partir das 2 horas da tarde. O Mix da TV volta na próxima quarta-feira e eu estou te esperando aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Para você e sua família, muito obrigado pela grande audiência e até quarta-feira aqui na TV Câmara Taubaté.